Meu nome é Agatha e passei a maior parte da minha vida sozinha. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha apenas 5 anos, deixando-me aos cuidados de minha avó. Ela era tudo para mim, minha âncora, minha guia, minha única família. Quando ela faleceu pouco antes do meu casamento, pensei que havia encontrado uma nova família em Nelson, meu então noivo. Estávamos casados há 2 anos, morando em uma bela casa de 2 andares que eu havia alugado antes do nosso casamento. Ela ficava em uma localização perfeita e quando nos casamos fazia sentido permanecer ali. Nelson trouxe suas coisas e genuinamente acreditei que tínhamos a configuração perfeita. Eu trabalhava de casa como editor assistente-chefe de uma importante editora, o que me permitia equilibrar tanto minha carreira quanto nossa vida doméstica de forma eficaz. Sabe o que é o melhor desta casa? Costumava dizer Nelson, esparramado no nosso sofá depois do jantar. É grande o suficiente para visitas familiares. Meus pais adorariam aqui. Eu sorria nervosamente toda vez que ele mencionava isso. Talvez, respondia, tentando disfarçar meu desconforto. A ideia de ter hóspedes me deixava inquieta, mas nunca falei realmente isso a Nelson. Tudo mudou no dia em que sua irmã, Maristela, apareceu sem avisar com seus 2 filhos, Enzo e Sofia, ainda na escola primária. Lembro-me de abrir a porta e vê-los ali parados com suas bagagens nas mãos. Surpresa! Exclamou Maristela, empurrando-me para dentro da casa. As crianças precisam passar um tempo de qualidade com o tio, sabe, uma influência masculina e tudo mais. Fiquei paralisada enquanto seus filhos corriam direto para nossa sala impecável, com sapatos cheios de lama. Nelson apareceu atrás de mim, radiante de alegria. Não é ótimo? As crianças podem ficar no quarto de hóspedes e Maristela pode ocupar o escritório. O escritório? Mas é lá que eu trabalho. Você pode trabalhar em qualquer lugar, meu amor, disse ele, já subindo com as malas. Será apenas durante as férias escolares. Naquela primeira noite, enquanto eu ficava acordado ouvindo caos no andar de baixo, os filhos de Maristela brigando pelo controle remoto da TV, Maristela reclamando do jantar que eu havia preparado, eu não tinha ideia de que isso era apenas o começo. Não poderia imaginar que esse momento desencadearia uma série de eventos que devastaria tudo. Foi um verdadeiro inferno. Os filhos de Maristela estavam completamente fora de controle. Nunca havia visto crianças se comportarem assim antes. E olha que já editei vários livros juvenis sobre adolescentes problemáticos. Ei, senhora tonta! Enzo gritava para mim do outro lado da mesa do café, com as mãos cobertas de algo que eu esperava ser apenas lama. Quero panquecas. Enzo, primeiro, por favor, lave as mãos. E segundo, meu nome é Agatha ou tia Maristela. Tanto faz, boba, intervinha Sofia, derramando deliberadamente seu suco de laranja no chão. Mamãe disse que não temos que te ouvir, porque você não é realmente da família. Eu olhava para Maristela, esperando que ela corrigisse seus filhos, mas ela apenas ficava ali, rolando a tela do celular, levantando os olhos ocasionalmente para dizer coisas como, crianças são assim, ou, estou apenas expressando. Em uma manhã particularmente difícil, eu estava tentando cumprir um prazo crucial no trabalho, quando Maristela invadiu meu espaço de trabalho improvisado na sala. Ela anunciou, as crianças precisam de almoço, como se eu fosse sua chefe pessoal. Algo orgânico e sem açúcar, talvez suco recém-espremido e sanduíche sem glúten. Maristela, tem um prazo muito importante, comecei. Ah, por favor, me interrompeu, revirando os olhos. Você só fica em casa o dia todo escrevendo, isso não é trabalho de verdade, não como ser mãe. Os dias se tornaram um ciclo interminável de cozinhar, limpar e tentar manter minhas responsabilidades de trabalho. As crianças destruíam os quartos diariamente, limpavam as mãos sujas nas paredes e jogavam comida durante as refeições. O pior era que Nelson parecia completamente alheio a tudo isso. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, as férias escolares terminaram. Na manhã em que Maristela e as crianças foram embora, chamei Nelson para uma conversa séria. Nelson, precisamos conversar sobre o que acabou de acontecer, disse, ainda exausta pela experiência. Sobre o quê?
Foi ótimo tê-los aqui, respondeu ele, genuinamente confuso. Não, não foi. Os filhos da sua irmã foram totalmente desrespeitosos. Ela não mexeu um dedo para ajudar e eu não consegui fazer nenhum trabalho. Por favor, não convide ninguém mais sem discutir comigo antes. Nelson pareceu desconcertado, mas assentiu. Está bem, meu amor. Prometo que conversarei com você primeiro da próxima vez. Passei as semanas seguintes tentando restaurar tanto nosso lar quanto minha saúde mental. As paredes precisavam ser repintadas, os móveis exigiam uma limpeza profunda, e os prazos de trabalho haviam se acumulado perigosamente. Nesse tempo, também me lembrei de algo importante sobre nosso contrato de aluguel. Nelson disse-me à noite, devo mencionar que nosso locador é muito rigoroso com os hóspedes. O contrato tem cláusulas específicas sobre isso. Ele fez um gesto despreocupado com a mão. Não se preocupe com isso. Na verdade, por que não colocamos o contrato no meu nome? Assim, você não terá que se estressar com isso. Transferimos o contrato para o nome dele no dia seguinte, embora eu continuasse pagando aluguel pela minha conta, como sempre. 6 meses se passaram e a vida finalmente parecia ter voltado ao normal, ou assim eu pensei. Eu estava me atualizando no trabalho em uma manhã de terça-feira, quando vi a voz animada de Nelson vindo da cozinha. Claro que vocês podem ficar com a gente, mãe. Temos muito espaço. Você e o papai podem ficar no quarto principal. Nós nos mudamos para o quarto de hóspedes. Meu estômago afundou. Corri até a cozinha bem a tempo de ouvir sua mãe falar sobre reparos no encanamento e corte de água em sua casa. Nelson sussurrei urgentemente, puxando sua manga. Podemos falar sobre isso primeiro? Ele cobriu o telefone com a mão. Mamãe e papai precisam de um lugar para ficar enquanto consertam o encanamento. O que há para discutir? Aquela noite tivemos nossa primeira discussão séria em meses. Você me prometeu, Nelson. Prometeu que discutiríamos essas coisas juntos. O que você quer que eu faça? Ele rebateu. São meus pais, não posso deixá-los sem água. Pare de ser tão egoísta. Na manhã seguinte, meus sogros chegaram com bagagem suficiente para sobreviver a um apocalipse. Em poucas horas, minha sogra, Olga, havia reorganizado meus armários de cozinha, criticado minha escolha de produtos de limpeza e comentado sobre a camada de poeira nos batentes das janelas. Agatha querida, chamou ela da sala, onde estava dirigindo seu marido, Roberto, sob a disposição dos móveis. Quando terminar o que quer que esteja fazendo nesse computador, faça o jantar. Algo que sustente. Nada dessas saladinhas tolas que você faz. Cerrei os dentes. Olga, na verdade estou trabalhando agora mesmo. Tenho um prazo. Trabalhando? Riu ela, olhando para Roberto. Ficar em casa o dia todo não é trabalho. Os dias se misturavam. Eu tentava responder e-mails enquanto Olga ficava parada atrás de mim comentando sobre minha postura. Editava manuscritos enquanto ela exigia que eu lavasse a roupa corretamente. Aparentemente, eu estava dobrando os lençóis errado minha vida adulta inteira. Nelson, implorei uma noite, preciso de ajuda. Não consigo continuar com tudo isso. Você está certa, ele disse, e por um momento senti alívio. Deveria tirar um tempo do trabalho. Sorri, aliviada, até ele acrescentar. Papai e eu estamos pensando em uma viagem de pesca, um verdadeiro tempo entre pai e filho. Uma viagem de pesca. Não podia acreditar no que eu via. Isso não é o que eu queria dizer, mas ele já estava empacotando suas coisas, animado como uma criança no Natal. Na manhã seguinte, ele e Roberto foram para sua experiência de vínculo, deixando-me sozinha com Olga. Bem, disse ela, com as mãos na cintura enquanto a porta se fechava atrás deles, já que você não está ocupada com esse seu trabalhinho no computador, finalmente podemos organizar essa casa corretamente. Olhei para meu laptop, onde 3 e-mails urgentes do meu chefe permaneciam sem resposta, e depois para o rosto determinado de Olga. Naquele momento, percebi que algo havia mudado fundamentalmente em meu casamento, e não para melhor. Justo quando pensei que as coisas não podiam piorar,
Um dia após Nelson e seu pai saírem para a viagem de pesca, a campainha tocou. Abri a porta e vi Maristela ali com Enzo e Sofia, cercados por ainda mais bagagem do que da última vez. Surpresa, disse ela, empurrando-se para entrar. As crianças estavam chorando pelos avós. Não conseguimos ficar longe. Fiquei na entrada, minha mente se recusando a processar o que estava acontecendo. Olga apareceu atrás de mim, gritando de alegria. Meus bebês! Ela abraçou as crianças. Maristela, querida, chegou na hora certa. Agatha estava prestes a começar o jantar. Eu não estava prestes a começar o jantar. Estava prestes a me juntar a uma videoconferência importante com minha equipe editorial. Mas ninguém parecia se importar com isso. Na verdade, tenho uma reunião de trabalho importante, comecei. Sempre com desculpas, Maristela revirou os olhos. Mamãe me contou que você só fica nesse computador o dia todo fingindo trabalhar. Os dias seguintes foram um absoluto caos. Nelson e Roberto estavam aproveitando a viagem de pesca, enquanto eu estava presa em uma casa em caos. As crianças corriam descontroladas por cada cômodo, deixando destruição por onde passavam. Maristela passava os dias em videochamadas com amigos, reclamando da minha cozinha. Olga criticava tudo que eu fazia. Ninguém movia um dedo para ajudar, mas todos tinham opiniões sobre como eu não estava fazendo o suficiente. Quando Nelson e seu pai finalmente voltaram da viagem 5 dias depois, eu estava pronta para uma conversa séria. Tinha ensaiado na minha cabeça, planejando ser firme, mas justa, explicando quão impossível a situação havia se tornado. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, Nelson entrou radiante de alegria. Não é incrível, ele disse, abrindo os braços para o caos que tinha tomado nosso antes pacífico lar. Toda a família junta. Devíamos fazer isso mais vezes. Senti a sala girar. Mais vezes. Sim. Papai e eu estávamos conversando enquanto pescávamos, e pensamos que seria ótimo se todos morássemos juntos por um tempo, como uma verdadeira família. As crianças passaram correndo ao nosso lado, deixando pegadas de lama no chão que eu tinha acabado de limpar. Maristela gritou lá de cima, pedindo toalhas limpas. Olga apareceu para me lembrar que estava quase na hora do jantar. Nelson conseguia articular. Podemos falar em particular mais tarde, não amor? Ele me dispensou. Papai está mostrando as fotos da viagem para todos. Naquela noite, fiquei acordada no nosso apertado quarto de hóspedes, ouvindo o caos lá em cima. Nosso quarto, agora ocupado pelos pais dele, rangia a cada movimento. Os filhos de Maristela ainda corriam, apesar da hora avançada. Alguém usava o micro-ondas novamente. Meu telefone apitou com outro e-mail do meu chefe, segundo prazo perdido naquela semana. Precisamos conversar. Minha vida tinha se tornado um pesadelo. Eu estava cercada por pessoas que me tratavam como sua empregada pessoal, crianças que destruíam tudo que tocavam e um marido que não conseguia, ou não queria, ver o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, acordei cedo, determinada a fazer algum trabalho antes que todos os outros levantassem. Tinha começado a me refugiar no escritório, meu último santuário em meio ao caos. Mas quando abri a porta, meu coração afundou. Maristela estava sentada na minha mesa, meu laptop aberto à sua frente, enquanto Enzo e Sofia estavam espalhados pelo chão, rodeados de papel de construção, cola e o que parecia ser metade do jardim terra. Ah, que bom que você acordou. Maristela nem sequer olhou para mim. As crianças têm um projeto escolar para amanhã. Estamos usando seu laptop para pesquisar. Esse é meu laptop de trabalho, disse, tentando manter a voz firme. Tenho prazos. Não seja egoísta, cortou Maristela. Isso é para a educação deles. Você pode fazer esse seu trabalhinho de escrever depois. Encontrei Nelson na cozinha, pegando a pasta para ir ao trabalho. Nelson, eles tomaram minha oficina. Estão usando meu laptop e eu não consigo trabalhar. Não dá mais, eu disse, exasperada. Maristela passou correndo por mim, olhando o relógio. Estou atrasada para uma reunião. Só compartilhe o laptop, tá bem?
É para o trabalho escolar das crianças. Sentindo-me zonza, fui ao banheiro, talvez um banho me ajudasse a pensar com clareza. Mas, ao abrir a porta, quase vomitei. O vaso sanitário estava entupido com lama e terra. Pegadas cruzavam o piso de azulejos e havia marcas de mãos decorando as paredes. A voz de Sofia soou atrás de mim. Precisávamos de um lugar para misturar a terra para o projeto. Enzo disse que o vaso seria bom, já que tem água, acrescentou. Fiquei ali, parada, olhando para a destruição. Em algum lugar da casa, ouvi a Olga reclamando dos planos para o almoço, e Maristela gritando com as crianças para pegarem mais materiais para o projeto. O vaso borbulhou ameaçadoramente. Algo dentro de mim quebrou. Sem dizer uma palavra, limpei o banheiro. Cada passada do pano, cada esfregada nas paredes, parecia mais um prego no caixão do meu casamento. Quando terminei, fui até nosso quarto, agora o quarto de hóspedes, e olhei em volta para o que minha vida havia se tornado. Na manhã seguinte, esperei Nelson sair para o trabalho. Ouvi o carro saindo da garagem, contei até 60 então me movi com eficiência silenciosa. Peguei uma pequena mala, algumas roupas, itens de higiene, meu carregador de celular. A única coisa de que realmente precisava era meu laptop, que consegui recuperar do escritório enquanto Maristela estava na cozinha reclamando do café da manhã que ninguém havia preparado. Ninguém notou quando eu saí. 3 coisas que minha casa já não oferecia: silêncio, privacidade e paz. Pela primeira vez em semanas, consegui ouvir meus próprios pensamentos. Tomei o banho mais longo da minha vida, pedi serviço de quarto e finalmente consegui fazer algum trabalho. Esperei que meu telefone explodisse com mensagens. Certamente Nelson notaria que eu tinha saído, certamente ficaria preocupado. Alguém se perguntaria onde estava a pessoa que fazia toda a comida e a limpeza. Mas, conforme as horas passavam, meu telefone permanecia em silêncio. Nenhuma chamada perdida, nenhum texto frenético, nenhuma preocupação sobre onde eu havia ido ou por quê. Após 3 dias de silêncio, decidi voltar para casa. Não porque sentisse falta deles, mas porque precisava de respostas. Ao me aproximar da porta principal, ouvi música e risadas invadindo a rua. O que encontrei ao entrar foi como um soco no estômago. Uma festa barulhenta estava em andamento. Serpentinas pendiam do teto, pratos de comida cobriam todas as superfícies e dezenas de rostos desconhecidos enchiam nossa sala. Ninguém notou quando me movi discretamente pelo meio do cômodo, ambos rindo. Mais parentes que eu nunca tinha conhecido estavam espalhados nos nossos móveis, bebendo e conversando como se fossem os donos do lugar. Me movi pela festa como um fantasma até me aproximar da cozinha. Foi então que os ouvi. E a melhor parte é que não tivemos que gastar um centavo em hotéis ou restaurantes, nem precisávamos de nenhuma reforma em casa. Só precisávamos de uma mudança de cenário, dizia minha sogra, uma mulher que não reconheci. A mulher riu. Que esperta! E ainda conseguiu uma empregada de graça. Sim, essa Agatha, embora ela não seja uma grande dona de casa, sempre reclamando do trabalho. Você acredita que realmente foi embora por 3 dias? Não é como se alguém sentisse falta da comida dela. Elas explodiram em risadas. Fiquei congelada, as palavras dela me golpeando como se fossem socos. Tudo tinha sido uma mentira, o sistema de encanamento quebrado, as supostas reformas urgentes, tudo inventado para que eles pudessem ter umas férias gratuitas às minhas custas. Algo dentro de mim estourou. Abri caminho pela multidão até encontrar Nelson, ainda dançando e bebendo sem a menor preocupação. Precisamos conversar, eu disse, agarrando seu braço. Ele me seguiu até o corredor, irritado por ser afastado de sua diversão. Sua mãe acabou de contar a todos que nunca houve reformas na casa deles, disse eu, minha voz tremendo. Eles só queriam um lugar de graça para ficar. Você sabia? Ele deu de ombros, e nesse gesto casual vi todo o nosso casamento se desmoronar. E daí se eu sabia. São família. Eles precisavam de um descanso. Um descanso.
Eu sou a que cozinhou para eles, limpou para eles enquanto me insultavam e tomavam conta da minha casa. E você sabia que tudo era uma mentira? Ah, para de ser tão dramática, ele disse, arrastando as palavras. Você não entende porque é órfã. A palavra órfão me atingiu como um tapa. Imagens passaram pela minha mente. O acidente de carro que levou meus pais quando eu tinha 5 anos. Minha avó me criando sozinha. O lugar vazio dela no nosso casamento. É isso mesmo, continuou ele, cruelmente. Você é só uma perdedora solitária que não entende o que é ter uma família de verdade. Talvez, se tivesse uma, não fosse tão egoísta. As lágrimas queimavam em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Sem uma palavra, caminhei até nosso antigo quarto e peguei o que restava das minhas coisas. Atrás de mim, a festa continuava como se nada tivesse acontecido. Ninguém tentou me deter, nem mesmo Nelson. Mal havia me instalado no quarto de hotel e começado a procurar apartamentos online, quando meu telefone tocou. Ver o número do Sr. Omar, o proprietário, piscando na tela fez meu estômago apertar. Agatha. A voz do Sr. Omar estava tensa. Tenho recebido várias reclamações dos vizinhos sobre sua propriedade. Minha antiga propriedade, corrigi. Não moro mais lá. O contrato foi transferido para Nelson, meu marido. Lembra? Houve uma pausa pesada na linha. Sim, bem, os vizinhos estão relatando festas barulhentas, ruídos a todas as horas, crianças correndo descontroladas nas áreas comuns e vários residentes não autorizados. Parece terrível, respondi, mantendo minha voz neutra. Mas, como disse, não é mais minha responsabilidade. O Sr. Omar suspirou profundamente. Quero que saiba que serei forçado a tomar as medidas mais severas permitidas pelo contrato de aluguel. Só estou ligando como cortesia, porque foi uma inquilina tão boa por tanto tempo. Agradeço o aviso, respondi, mas precisará resolver isso com Nelson. Depois de desligar, senti um peso sair dos meus ombros. Não me incomodei em avisar Nelson sobre a ligação. Ele que lidasse com as consequências das próprias decisões, por uma vez. Encontrei um apartamento encantador de um quarto e um prédio tranquilo do outro lado da cidade. A proprietária era uma professora aposentada que morava no andar de baixo e apreciava o fato de eu trabalhar de casa. É bom ter alguém por perto durante o dia, disse ela. Pela primeira vez em semanas, dormi a noite inteira sem ser acordada por lanches da madrugada ou caos matinal. Então, 2 semanas depois da minha nova vida pacífica, Nelson ligou. Agatha, estamos em sérios problemas, soltou, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Omar apareceu hoje com uma pilha de papéis. Ele está exigindo aluguel dobrado pelo mês, além de uma multa ridícula. Continuei digitando meu e-mail, deixando desabafar. Você sabia que era contra o contrato ter hóspedes durante a noite ou festas? Por que não me avisou? Eu avisei, respondi calmamente. Várias vezes. Você não quis ouvir. Bom, eu não li tudo quando fizemos a transferência, admitiu. Olha, pode falar com o Sr. Omar. Ele gostava de você. Talvez você consiga explicar. Explicar o quê? Interrompi. Que você mudou toda a sua família estendida para uma propriedade alugada sem permissão. Que tem organizado festas e incomodado os vizinhos, que ignorou cada advertência que te dei sobre o contrato de aluguel. Os vizinhos chamaram a polícia ontem à noite. Ele continuou desesperado. Minha mãe e meu pai receberam uma multa por barulho. Os filhos da Maristela estavam correndo pelo prédio à meia-noite e alguém reclamou. Precisamos da sua ajuda. Você sabe lidar com essas coisas? Pensei em todas as vezes que havia lidado com os problemas deles, em todas as vezes que tinha limpado suas bagunças, literal e figurativamente. E então disse, simplesmente, não. O que quer dizer com não? Quero dizer não. Você tem uma família unida inteira aí para te ajudar. Lembra? A família de verdade que você disse que eu nunca entenderia porque sou só uma órfã solitária. Adeus, Nelson. Desliguei no meio de sua súplica, desliguei meu telefone e voltei ao trabalho. Pela primeira vez em meses, sorri.
Às vezes, o karma não precisa de nenhuma ajuda. No dia seguinte, a ligação desesperada de Nelson sobre as multas, meu telefone tocou novamente. Seu nome piscava na tela, e eu quase ignorei. Mas algo me disse que eu deveria ouvir o que ele tinha a dizer. Eles se foram, disse ele sem rodeios. Mamãe, papai, Maristela, as crianças, todos foram embora. Volte para casa, Maristela. Podemos voltar a ser como era antes. Ri diante da sugestão. Voltar, como se os últimos meses pudessem ser apagados como marcas de giz de cera numa parede. Não tem volta, Nelson. Por favor, sua voz falhou. O Omar está pedindo tanto dinheiro. Talvez possamos dividir os custos, metade da multa e o aluguel dobrado. Não consigo pagar sozinho. Dessa vez, ri de um jeito amargo. Até eu mesma fiquei surpresa com o som. Ah, agora você quer dividir as coisas de forma justa? Onde estava essa preocupação com igualdade quando estava cozinhando e limpando para toda a sua família? Quando tomaram minha sala, minha casa, minha vida? Mas e sua verdadeira família unida? Interrompi. Eles vão te ajudar a pagar, afinal, sou apenas uma órfã solitária que não entende os valores familiares, lembra? Uma semana depois, fiquei sabendo, através da nossa amiga em comum, Ana, que o Omar despejara Nelson. Ele foi para a casa dos pais com suas malas, apenas para ser rejeitado. A ironia era quase poética. A última ligação de Nelson chegou enquanto eu terminava de jantar no meu novo e tranquilo apartamento. Os papéis do divórcio estavam sobre a mesa de centro, apresentados naquela manhã. Por favor, ele suplicou. Perdi tudo, a casa, minha família. Cometi um erro. Poderíamos recomeçar. Aprendi minha lição. Olhei ao redor do meu pequeno, mas pacífico apartamento. Meu laptop estava sobre a mesa, onde eu o deixara. Minha xícara de café estava exatamente onde a coloquei. Não havia marcas de giz nas paredes, nem lama nos pisos, nem caos na cozinha. Você está certo em uma coisa, Nelson disse suavemente. Você perdeu tudo, mas perdeu por conta própria, decisão após decisão. Cada vez que escolheu sua família em vez do nosso casamento, cada vez que ignorou meus sentimentos, cada vez que os viu me desrespeitarem e não fez nada. Eu posso mudar, ele tentou insistir. Já dei entrada no divórcio, interrompi. E não, isso não está aberto à discussão. Você me mostrou exatamente quem é e o que eu significo para você. Considere isso um presente. Agora nunca mais vou perder o momento me perguntando. Desliguei e bloqueei seu número. Do lado de fora da minha janela, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e rosa. Na minha mesa, um novo manuscrito guardava minha atenção. Meu telefone permanecia abençoado em silêncio. Às vezes, penso no que minha avó diria se pudesse me ver agora. Ela sempre dizia que família não é sobre sangue, é sobre amor, respeito e lealdade. Ela estava certa, claro. Ela quase sempre estava. Posso ser órfã, como Nelson apontou tão cruelmente, mas finalmente entendi algo importante. Estar sozinha não é o mesmo que estar solitária. E, às vezes, a família em que você nasce ou com quem se casa não é a família que você merece. Às vezes, você precisa se salvar, e foi exatamente isso que eu fiz. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.